Próxima classe vai ser os facilitadores da liberação da dopamina, que é a amantadina. O que a amantadina vai fazer? Ela vai provocar a liberação de dopamina nos neurônios dopaminérgicos. Só que, da mesma forma que aconteceu com a levodopa, só vai aumentar a liberação de dopamina se existir neurônios ativos e funcionais para a síntese de dopamina. Também uma outra função é retardar a recaptação de dopamina. Então, aquela dopamina que foi liberada, a sua reabsorção vai ser retardada, vai permanecer, vai aumentar o tempo de vida do neurotransmissor na fenda sináptica, tá certo? E tem um efeito secundário que está mostrando aí, que é um efeito direto, ou seja, um agonista de receptor D2, mas esse efeito aqui é um efeito muito menor. Esse efeito é um efeito muito menor do que o efeito dos agonistas dopaminérgicos. Efeitos adversos principais é sedação, boca seca, alucinações, tontura e confusão mental, que são semelhantes aos efeitos adversos da levodopa, e os benefícios principais, apesar de serem modestos, mas é no tremor, na rigidez muscular e na bradicinesia. Então, o paciente que tem problemas, os sintomas principais do paciente é o tremor, é a rigidez muscular, né? É a bradicinesia, o andar arrastado, eles se beneficiam mais utilizando os fármacos que vão aumentar a liberação de dopamina, como, por exemplo, a amantadina. Agora sim, agora a gente entra na degradação, os inibidores da degradação de dopamina. A gente tem a selegelina, a rasagilina, entacapona e tolcapona. Então, para a gente entender um pouco melhor isso, eu trouxe para vocês aqui como é feito o metabolismo da dopamina. Então, a levodopa, que é administrada para o paciente, né, na forma que a gente viu anteriormente, a levodopa ela segue dois caminhos de degradação. Ou ela é degradada pela CONT, vai produzir essa 3-ortometildopa, ou ela vai ser transformada em dopamina. Isso aqui a gente está falando perifericamente, certo, gente? Ou ela vai ser convertida em dopamina, que foi o que a gente viu que vai reduzir tanto os efeitos terapêuticos da levodopa, como vai aumentar os níveis de toxicidade, produzindo aqueles efeitos periféricos, tá bom? Então, a gente tem entacapona e tolcapona, vai inibir a enzima CONT, a catecol-ortometiltransferase. Então, o objetivo principal da entacapona e da tolcapona é impedir que a levodopa seja convertida nesse metabólito, digamos assim, inerte. A gente vai ver mais à frente que ele não é tão inerte assim, mas por hora vamos pensar que ele é inerte, tá bom? Uma outra forma de inibir a degradação periférica, que a gente já viu anteriormente, é a carbidopa. Então, a carbidopa vai inibir a enzima dopa-descarboxilase, que vai converter a dopa em dopamina perifericamente. Nós queremos, lembrando que para o tratamento da doença de Parkinson, nós queremos que a dopa se transforme em dopamina, mas não perifericamente. A gente quer que isso aconteça lá no neurônio dopaminérgico, lá no sistema nervoso central, lá no estriado, tá bom? Então, utilizou esses inibidores aqui das enzimas, a dopa foi preservada, a dopa atravessou a barreira hematoencefálica, a dopa chegou no sistema nervoso central e aí sim ela vai ser convertida em dopamina. Quando ela é convertida em dopamina, a gente também quer que não aconteça as degradações, ó. A dopamina, ela pode ser convertida em dopa pela monoaminoxidase B, e aí vai reduzir os efeitos da dopamina, se isso acontecer. Então, é importante, ou pode ser utilizado aqui, o inibidor de MAO-B, que é a selegiline em dose baixa, ou a rasagilina, certo? Então, isso vai inibir essa degradação da dopamina em dopa, isso aqui lá no sistema nervoso central. Uma outra forma que a gente pode utilizar para inibir também a degradação de dopamina é a tolcapona, que é um inibidor da catecol-ortometiltransferase, que vai converter a dopamina em 3-metildopa, tá certo? 3-MT. Então, a gente tem vários inibidores enzimáticos que podem ser utilizados perifericamente, ou melhor, que vão agir perifericamente ou vão agir no sistema nervoso central de modo a diminuir a degradação periférica da levodopa e também diminuir a degradação central, mas não da levodopa, da dopamina.
A gente quer que a levodopa ela seja transformada em dopamina só no sistema nervoso central. Por isso, esses fármacos anteriormente falado, eles têm sua utilidade. Mas quando chega no sistema nervoso central, a gente quer que a dopamina permaneça o maior tempo possível. E aí a gente vai utilizar fármacos que vão inibir tanto a MAO-B quanto a catecol-metiltransferase. E a gente tem o seguinte, aqui nós temos os representantes, ó. Selegiline e rasagiline, são os dois principais, e a gente está falando aqui dos inibidores da MAO-B, tá certo? E aí a gente pode iniciar essa discussão dizendo o seguinte, que os inibidores da MAO-B, esses dois aqui, eles têm uma pequena probabilidade de produzir reação do queijo. E a gente vai ver que alguns antidepressivos, né, que são inibidores não da MAO-B, mas são inibidores da MAO-A, eles produzem essa reação do queijo, principalmente relacionado ao aumento da tiramina. Alguns queijos são ricos em tiramina e a tiramina aumenta a pressão arterial. Quem degrada a tiramina é a MAO-A também. Se nós utilizamos o inibidor da MAO-A, o que a gente vai fazer é o quê? Aumentar o tempo de meia-vida da tiramina e essa tiramina vai produzir hipertensão. No caso dos inibidores da MAO-B, existe uma pequena probabilidade disso acontecer. Por quê? Porque a MAO-B não reconhece a tiramina. A MAO-B não se relaciona com a tiramina, é só a MAO-A. Então, só quem inibe a MAO-A é que tem essa probabilidade de produzir essa hipertensão. Quem inibe a MAO-B não tem. Então, com relação a esses fármacos que são utilizados para tratar doença de Parkinson, não tem esse problema. A MAO-B, ela predomina na região dopaminérgica do sistema nervoso central. E aí que nós temos o primeiro problema desses inibidores, ó. O metabolismo da selegilina, ele vai gerar o quê? Anfetamina e metanfetamina. Então, o paciente, e a gente viu na aula de ontem, que o paciente de Parkinson, ele pode ter alguns sintomas premotores que estão relacionados com o quê? Com insônia e com ansiedade. Então, se o paciente utilizar selegilina, ao produzir anfetamina e metanfetamina, o que esse paciente vai ter o quê? Aumento da ansiedade e da insônia. Só que, se ele utilizar, em vez de utilizar selegilina, utilizar a rasagilina, essa rasagilina ela não produz metabólitos metanfetamínicos ou anfetamínicos. Então, ele não vai produzir ansiedade e insônia, tá bom? Quando a gente utiliza o inibidor da MAO-B associado à levodopa, o que a gente vai fazer o quê? Prolongar o efeito da própria levodopa. Lembra que a levodopa ela tem um tempo de meia-vida relativamente baixo. Quando a gente utiliza ela juntamente com um inibidor da enzima que vai degradar ela mesma, a gente pode aumentar o seu tempo de meia-vida em até 1 hora. E isso vai permitir reduzir a dose da levodopa em até 50%, tá certo? Mas isso pode aumentar os efeitos de pico da levodopa, já que vai diminuir seu metabolismo, pode ser que a concentração dela aumente demais na corrente sanguínea. E isso pode agravar discinesias ou os sintomas psiquiátricos, como, por exemplo, os delírios. Certo? Então, você tem uma vantagem por um lado, mas você tem uma desvantagem por outro lado. E a rasagilina é considerado o agente de primeira escolha no manejo das flutuações motoras de levodopa. Então, já que a levodopa tem muitas flutuações motoras, ou seja, ela é absorvida rapidamente, depois ela é eliminada rapidamente, uma forma de reduzir essas flutuações motoras é utilizar inibidor da sua própria degradação. Isso aumenta o tempo de meia-vida da levodopa, tá certo? E a rasagilina, nesse caso aí, ela é a primeira escolha para ser administrado juntamente com a levodopa para reduzir essas flutuações motoras. Ó, aqui nós temos o uso, né, dos inibidores, agora não da monoaminoxidase, ó, nós temos agora os inibidores da CONT, né? Então são basicamente duas classes farmacológicas que vão reduzir a degradação da levodopa. Ou os inibidores da monoaminoxidase, que é uma enzima pré-sináptica, ou os inibidores da catecol-ortometiltransferase, que é uma enzima pós-sináptica, tá bom? Então, aqui a gente está falando agora dos inibidores da CONT. E o que é que os inibidores da CONT vão fazer? Vai inibir essa enzima aqui, ó. Perifericamente, a gente tem aqui, ó, levodopa administrada. A gente viu que a levodopa ela vai ser convertida em dopamina, né, pela dopa descarboxilase, mas uma forma que a gente viu que pode solucionar isso é administrar um inibidor da dopa descarboxilase.
Então, a levodopa não é convertida perifericamente, ou pelo menos o nível de conversão é menor, e boa parte da levodopa ela vai cair na corrente sanguínea, ela vai ser absorvida na corrente sanguínea. Acontece que chegar na corrente sanguínea não é garantia nenhuma de que a levodopa vai chegar no sistema nervoso central. Ela precisa atravessar a barreira hematoencefálica. E ela só consegue atravessar a barreira hematoencefálica através de transportadores de levodopa, tá certo? E essa levodopa, vejam só, se ela não for convertida perifericamente, né, pela dopa descarboxilase em dopamina, tem uma inibição, ela pode ser ainda perifericamente convertida pela CONT em 3-ortometildopa. A gente viu no slide anterior, né, lá atrás, quando a gente viu todo o metabolismo da levodopa. E esse 3-ortometildopa que eu falei para vocês, esse é um metabólito inerte. Por enquanto, vamos entender que ele é inerte. Mas vejam que ele não é tão inerte assim, ó. O 3-ortometildopa, ele vai inibir a absorção no sistema nervoso central da levodopa. Então, na prática, o paciente vai receber não apenas levodopa, mas carbidopa, mas também um inibidor da catecol-ortometiltransferase, que pode ser o quê? A entacapona, por exemplo. Então, a entacapona vai inibir aqui, nós não temos nenhuma possibilidade de produção de metabólitos periféricos, nem 3-ortometildopa, nem a própria dopamina periférica. A levodopa consegue atravessar a parede intestinal, chegar na corrente sanguínea e posteriormente chegar no sistema nervoso central. Então, é importante entender isso aqui até para saber que muitas vezes é prescrito para o paciente que tem a doença de Parkinson não apenas levodopa, mas carbidopa, mas às vezes o inibidor de CONT. O inibidor de CONT tem essa finalidade, impedir que a levodopa chegue na corrente sanguínea e não consiga chegar até o sistema nervoso central. E a gente tem a farmacocinética, né? Então, a absorção da entacapona e da tolcapona, ela não é influenciada pela alimentação, isso é uma coisa muito boa, né? Já que a levodopa, ela é influenciada pela alimentação, já que ela compete pelo mesmo transporte com os aminoácidos aromáticos, né? A entacapona e a tolcapona, não, eles não competem, então eles não são influenciados assim pela alimentação. O volume de distribuição é limitado, porque ambos são extremamente ligados às proteínas plasmáticas. A tolcapona ela tem um tempo de meia-vida maior, portanto, tem uma duração de ação maior, e a dosagem ela deve ser ajustada se o paciente tiver cirrose moderada ou grave, principalmente se o paciente estiver usando tolcapona. E a gente vai entender por que a tolcapona ela deve ter essa restrição com relação ao paciente com cirrose moderada ou grave. Vamos lá, os efeitos adversos. Produzidos pela levodopa, são os mesmos produzidos pela levodopa, né? Já que ao se administrar inibidor da CONT, o que a gente está fazendo é aumentar os níveis de levodopa, as mesmas reações que a levodopa produz, é o que os inibidores da CONT vai produzir, é o próprio levodopa. Então, é diarreia, é hipotensão, é náusea, é anorexia, discinesia, alucinações e também distúrbio do sono. E aqui a gente tem a tolcapona, ó. Essa tolcapona aqui que tem essa restrição, ó, ela causa o quê? Necrose hepática fulminante. Então, ela é extremamente hepatotóxica. Então, é importante que, se o paciente estiver fazendo uso de tolcapona, mesmo que ele não tenha nenhum problema hepático, mas é importante monitorar a função hepática, já que ele tem essa questão da hepatotoxicidade muito, muito importante, tá bom? E a entacapona não. A entacapona não apresenta nenhuma toxicidade, ela, pelo menos nenhuma hepatotoxicidade, né? O monitoramento dela não é necessariamente importante.